Secretaria da Saúde, um dos grandes calos de todos os governos, um dos grandes, inclusive do federal. Doutor, qual o calo maior? Eu não tenho dúvida que hoje é um subfinanciamento do sistema. Infelizmente, e isso com a PEC do teto de gastos, que vai estacionar por 20 anos os investimentos, mais do que isso. Na verdade, se a gente fizer a projeção de 1% de crescimento do país por 20 anos e for ver o que a gente gasta hoje, a gente vai perder, na melhor dessas projeções, 400 bilhões de reais. O que você acha dessa PEC? A PEC é um erro, um equívoco tremendo, mais um da equipe do atual presidente da República, a equipe econômica, que acreditava que com isso, acreditava que com a PEC, isso seria um meio de 2 pontos. Primeiro, de fato, segurar recursos públicos. O Brasil investiu muito no custeio, aumentou a máquina nos últimos anos, porque veio crescendo e a gente precisa... É uma equação que é difícil de fechar. Para ter mais serviços públicos, a gente precisa aumentar o custeio da máquina pública, óbvio. Sim. Porque a gente precisa de mais servidores, precisa de mais estrutura para que essa máquina possa efetivamente funcionar. E a gente está lidando hoje com algo que é terrível, que é um problema previdenciário. O governo Temer não conseguiu enfrentar, o próximo governo vai ter de enfrentar necessariamente. A gente tem uma previdência que ela foi pensada para quando as pessoas, logo depois de se aposentarem, logo faleciam. Hoje, contudo, as pessoas têm expectativa de vida muito maior. Então, vivem aí 20, 30 anos depois da aposentados. Em geral, às vezes conseguem até um segundo trabalho, uma segunda renda, já que se soma a sua previdência. Esse problema previdenciário é um problema que tem que ser debatido com a sociedade. Isso vai ser um problema, na verdade, de todos os países grandes como o Brasil. No Brasil é pior porque a gente é um país de enormes dimensões. Isso vai ter consequências práticas no dia de amanhã. E a gente não conseguiu enfrentar com isso. A gente preferiu cortar custeio de educação, de cultura, de saúde. Doutor, tem grandes devedores que o Estado, o governo federal não cobra. Sim, com certeza. Isso é outro erro, outro equívoco. As grandes empresas que são grandes devedoras também da Previdência. Os próprios municípios brasileiros, se for olhar, boa parte deles também são devedores da Previdência Social, são devedores do INSS. Então, é uma equação que a gente tem que discutir o problema da forma correta. E se for pelo caminho mais fácil, que seria fazer uma emenda à Constituição, a gente vai diminuir drasticamente o que a gente tem de custeio, que é educação, cultura com saúde. Em 20 anos a perda vai ser considerável e com isso, entre aspas, a gente vai gerar uma economia aos cofres públicos. Só que uma economia que me parece completamente equivocada. Não é uma loucura se diminuir investimento em educação e saúde? Mas a gente está dando a garantia de ter certeza de que o próximo presidente também vai mudar isso. Esse é um dos erros. A gente não consegue ter 10 anos de política pública, a mesma política pública aplicada no país. Se você for pegar a América em 88, a Constituição não previu a forma de financiamento da saúde. Isso acontece só no governo Fernando Henrique. É o melhor momento em que a gente tem uma diminuição de todos os indicadores de saúde do país. Mortalidade infantil, mortalidade materna, tudo isso cai. Por quê? Porque a gente passa a indexar o mínimo a ser gasto pelos municípios, pelo Estado e pela União com serviços de saúde. Quando a gente faz isso, a gente aumenta os recursos, tinha a CPMF ainda, a gente aumenta os recursos, aumenta o investimento, melhora os indicadores. O que aconteceu no primeiro ano do governo Temer? Pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, a gente começou a ter uma curva de crescimento de mortalidade infantil. Pela primeira vez o país aumentou uma curva que era apenas caindo. Obviamente, uma terrível crise econômica, mas somado já ao corte de recursos, sobretudo na área de saúde, a gente sabe a situação que o Ministério vive hoje, de muita restrição orçamentária. Bom, isso reflete objetivamente, como reflete isso na ação de doutor Lula no Estado? Como isso reflete hoje?
A gente tem assim, um hospital, existe um negócio chamado habilitação. Depois de habilitado no Ministério, o hospital passa a receber dinheiro. Sabe quanto desses novos hospitais o Ministério aceitou, habilitou para a gente? Nenhum. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, o esforço ainda é maior porque a gente praticamente gasta 100% dos recursos com recursos do Estado e não com os recursos do SUS. E o Estado tem condição de segurar isso? E mais o novo que o senhor vai inaugurar agora? É o que a gente tem feito com muita responsabilidade. O custeio da nossa rede de hospitalar, ela custa mais ou menos 130 milhões de reais por mês. Só a rede, sem os programas Sem os outros programas, sem o custeio da secretaria, sem nada. Só a rede hospitalar. Ela custa em torno de 130 milhões de reais por mês. Esse valor, eu recebo 20 milhões de reais do Ministério, 110 é do Estado. Então, o Estado... E dá para segurar isso, doutor? O Estado tem segurando isso. Não é fácil, mas a gente tem segurado isso esse tempo inteiro. O que vai impedir, na verdade, é que caso a gente não consiga novos investimentos no futuro, por exemplo, habilitar esses serviços, eu já tive com o ministro diversas oportunidades para fazer esse pedido, caso a gente não consiga, a gente vai ter dificuldade de ampliar novos serviços no futuro. E esses programas, por exemplo, o seu programa da prevenção e da glaucoma, por exemplo, como é esse programa que combate glaucoma? Isso não é barato, doutor. Não é barato, mas a gente tem por exemplo, a gente tem uma agenda de carretas do glaucoma. A gente tem todo fim de semana, a gente tem, rodando o estado inteiro, carretas de prevenção do glaucoma. A gente tem a carreta da mulher, também que roda o estado inteiro, já rodou todos os municípios do estado, fazendo exames preventivos, fazendo mamografia. Então, somado a tudo isso, a gente tem outro tipo de política, que são políticas para evitar que as pessoas fiquem doentes. Sim. Que rodam também o estado, que são móveis, são carretas móveis. A gente também está pretendendo fazer de catarata ainda até o final do ano, porque seria dos municípios, os municípios também estão com dificuldade, a gente vai fazê-lo. E, além de ajeitar, eu diria, esse sim é um investimento muito ousado do governador Flávio Dino, ajeitar as duas portas de entrada das duas capitais do estado, São Luís e Imperatriz. A gente deve construir o Socorrão, um novo hospital da ilha, em substituição ao Socorrão, e deve também construir um novo Socorrão lá na cidade de Imperatriz. Imperatriz é 600 mil habitantes por aí, né? Ou mais? Imperatriz tem hoje algo em torno de 250 mil habitantes, salvo engano. Só que o entorno tem muito mais. Eu falo o entorno. O entorno deve dar já algo em torno de 1 milhão de habitantes. Das cidades que são dependentes de Imperatriz. Para atender essa região, que os senhores pretendem instalar esse novo Socorrão? Esse novo Socorrão. O Socorrão de Imperatriz é um prédio muito antigo, alugado ainda pelo município de Imperatriz, que tem hoje em torno de 400 leitos. Para ter ideia, é como se fosse Socorrão 1 e 2 somados, né? E a gente vai construir um novo hospital mais adequado, com 300 leitos, tanto em São Luís quanto em Imperatriz, que vai ter capacidade de atender melhor a população. Doutor, Socorrão, o senhor está falando de Socorrão. De uma forma geral, a administração municipal é um fracasso, na visão do jornalista aqui. O Socorrão cria problema ou os socorrões, os dois, 1 e 2, cria mais problema ou mais benefício? O Socorrão ainda é nossa porta de entrada. Com todas as dificuldades, ele é nosso hospital de urgência e emergência. Para que a população entenda, às vezes a população entra no hospital e não quer saber de quem é o hospital, ela quer saber que ela está sendo atendida. Os hospitais do estado, na sua grande maioria, eles são de porta fechada, entre aspas, eles são regulados. A pessoa entra no sistema e depois é encaminhada para o hospital. O Socorrão não, a pessoa chega lá, levou um tiro. É emergência mesmo. E ela é emergência mesmo. Isso gera um problema, é muito mais difícil administrar um hospital dessa forma, porque o caos é inerente a ele. A gente sabe, por outro lado, que eles estão longe de ser o modelo que a gente queria. Por isso a gente vai entregar um hospital novo, para que seja possível administrar. A gente está reformando o Socorrão 2. E isso, assim, parceria mesmo do Estado com o município. Eu podia dizer, olha, está difícil porque não tem dinheiro para ninguém. Mas eu fiz a visita ao Socorrão 2 junto com o secretário municipal de saúde aqui de São Luís. E a gente, na outra semana, já estava assinando, porque, de fato, não tem condição
da gente oferecer, é dignidade que a gente tem que oferecer para as pessoas, é o mínimo que a gente tem que oferecer no tratamento de saúde. Secretário, infelizmente o nosso tempo esgotou. Use esse programa tantas vezes queira. O senhor, por favor, fale aos maranhenses, o senhor tem um minuto para isso, um pouco menos, por favor. A gente, na verdade, quer agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Avesso, poder estar conversando, poder estar debatendo. A gente tem uma máquina enorme, Américo, que a gente assumiu como desafio de fazê-la diferente, de fazê-la de outra forma. E mais do que isso, o desafio de mudar os nossos parâmetros, de mudar os nossos números. O Estado do Maranhão tem uma dívida com sua população e é essa dívida que a gente começa a pagar com o Sorri, com os socorrões, com os 7 hospitais regionais, com o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, com podendo, por exemplo, representar o Estado na Europa como um exemplo de modelo de saúde que deu certo. Eu acho que o Estado pode ser modelo de coisas positivas, é isso que a gente tenta fazer com a população. Modelo de coisas positivas, eu não vi essa expressão relativa ao Maranhão há muito tempo. A senhora, e graças a Deus eu estou ouvindo de novo. As senhoras e senhores que nos assistiram, muito obrigado. Boa noite, até outra oportunidade.